Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final. Pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. O conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Lembrando que o link da página oficial de Narcóticos Anônimos com essa meditação está na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 22 de outubro. Veja quem está falando. A adicção significa muito mais do que simplesmente o nosso comportamento de uso compulsivo de drogas. Muitos acreditam que o que iniciou o nosso processo de adicção foi o próprio uso de drogas, que as mudanças químicas que aconteceram em nosso corpo e nossas mentes, decorrentes das sucessivas agressões com as substâncias tóxicas, nos transformaram em adictos. Outros acreditam que o uso de drogas foi uma consequência da nossa personalidade, que já era diferente, resultado das nossas dores e do nosso sofrimento, buscando preencher um vazio que já era maior do que o vazio das outras pessoas. Enquanto outros ainda acreditam que essas duas coisas aconteceram de maneira simultânea. Para buscar preencher nossos vazios, que já eram maiores, danificamos os nossos corpos e nossas mentes com as substâncias. Mas o fato, independente da maneira que nos tornamos adictos, é que temos a doença da adicção. Nossos desejos, nossas interpretações do mundo, a maneira como nos relacionamos com as pessoas e a forma como respondemos aos nossos sentimentos são diretamente afetadas por essa condição. Como podemos ler nas literaturas, temos uma doença física, mental e espiritual. E por ser também uma doença mental, somos portadores de uma condição psiquiátrica. Estamos sujeitos a percepções alteradas da realidade, dificuldades em controlar os nossos impulsos, experimentar sentimentos extremos, inabilidade em lidar com situações adversas e de acreditarmos em nossas próprias manipulações, por mais incoerentes que possam parecer. Se avaliarmos as nossas histórias de vida, podemos perceber quantas vezes nos convencemos de que dessa vez seria diferente, ou de que tínhamos o controle de nossas vidas, mesmo com todas as evidências em contrário. Por mais que parecêssemos pessoas normais quando não estávamos sob efeito das drogas, continuamos adictos mesmo após anos de abstinência e recuperação. Mesmo que mudemos os nossos pensamentos e conceitos sobre determinadas situações de vida, ou que desconstruímos diversas de nossas reservas, não são os conceitos finais que são o problema, mas a maneira como nós construímos os nossos pensamentos e ideias. Parecemos estar em um constante conflito interno, brigando com as nossas vontades e fugindo dos nossos impulsos. Somos como aqueles personagens de desenhos animados que, diante de escolhas morais, aparecem sobre nossos ombros um anjinho e um diabinho que ficam conversando conosco, como se outras pessoas dentro de nós assumissem temporariamente o controle dos nossos pensamentos e ficamos como meros espectadores das nossas atitudes e escolhas. Mas nossa aparente normalidade, que a princípio parecia diminuir a gravidade da nossa condição mental, por anos nos convencia de que não sofríamos de qualquer condição psiquiátrica. Nos convencíamos de que o nosso verdadeiro problema seria uma falta de vergonha na cara. Chegamos para tratamento. Aprendemos que sofremos de uma doença mental e não de um dilema moral. Reconhecemos os sintomas da nossa adicção e nos identificamos com outros adictos em recuperação, com quem partilhamos nossas dificuldades, forças e esperanças. Aprendemos a aliviar nossa culpa, transformando-a em responsabilidade. Encontramos uma nova maneira de viver. Mas mesmo assim, continuamos adictos. E se realmente internalizamos e aprendemos sobre a nossa condição, sabemos disso. Ainda temos dificuldades em lidar com nossas vontades egocêntricas, em conter os nossos impulsos, identificar e lidar com nossos sentimentos,
e substituímos nossos objetos de compulsão, passando muitas vezes das drogas para a comida, para o jogo, sexo, trabalho ou outras maneiras de conseguir prazer e alívio imediato. Ainda percebemos momentos em que nos encontramos diante de escolhas morais e dilemas de vida, discutindo com nossos anjinhos e diabinhos internos, sendo que, na maioria das vezes, temos grandes dificuldades em distingui-los entre si. Temos a nítida impressão de que não somos nós quem está no controle das nossas vidas, que é a doença falando por nós e assumindo o controle das nossas ações. Mas a questão é que não estamos sendo vítimas de uma possessão por alguma entidade externa, como nos filmes de terror. Por mais que a adicção também seja uma condição espiritual, nós não estamos lidando com algo que está fora de nós, mas sim dentro de nós. Os anjinhos e diabinhos, a voz da adicção, as vozes da nossa doença ou os macacos em nossas costas não são ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos. São os nossos impulsos e as nossas vontades egocêntricas. Por mais difícil que possa parecer, não transferir essa responsabilidade para qualquer outra coisa que não sejamos nós mesmos, precisamos encarar o fato de que quando nossa doença está falando, somos nós mesmos quem estamos falando. E é justamente por isso que somos impotentes perante a nossa adicção, que não adianta o tamanho da nossa força de vontade ou a nossa determinação, que só funciona também para aumentar a força da nossa insanidade. Nós dependemos de um poder maior do que nós para continuar trilhando o caminho da sanidade. E é por isso que entregamos nossas vontades e nossas vidas aos cuidados desse poder, tentando fazer da vontade dele a nossa própria vontade. Contamos para os outros adictos a respeito da nossa insanidade, das nossas vontades egocêntricas e dos nossos impulsos, para não ficarmos sozinhos com os nossos pensamentos, isolados com nossas próprias vontades e interpretações, podendo abrir nossas mentes para alguém que conheça, da mesma maneira que nós conhecemos, os padrões de comportamento da adicção, os gatilhos e as reservas que nos convencem a cometer as mesmas insanidades. Hoje, colocamos as nossas certezas em suspenso, questionamos nossas interpretações e renunciamos às nossas próprias vontades egocêntricas. Nos damos a oportunidade de ouvir o nosso poder superior, que conversa conosco por intermédio dos nossos padrinhos, nossas madrinhas, dos nossos terapeutas e dos outros adictos em recuperação. Fala de quê? Diariamente vigilantes em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros. Funciona. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.